Fala, inevitável! Hoje um assunto importantíssimo e altamente confundido aí afora, né, de perfeccionismo e vaidade. Qual é a diferença? Será que eu estou realmente sendo perfeccionista? Será que essa é uma qualidade que eu tenho cultivado? Ou será que eu tenho olhado para o lugar errado constantemente? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Fala, Ana, tudo bem? Bom dia. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? É natural em um caminho como o nosso, né? Um caminho dentro da medicina, um caminho trilhado ao longo de anos, um caminho que é demorado, progressivo, muitas vezes indolente, né? Demora para acontecer as coisas na carreira médica propriamente dita. Mas muitas vezes essa demora para as coisas acontecerem, essa demora para as coisas começarem, essa demora para projetos começarem, essa demora para que se comece a dar as caras para fazer alguma coisa. Muitas vezes essa demora, ela parte de um lugar que ela não deveria partir. Ela parte de um lugar que ela não deveria partir. E a gente já vai começar colocando os pingos nos is logo do início. Colocando os pingos nos is logo de início, tá? Qual foi o último projeto? E aí eu quero que você comece a parar para pensar na tua própria vida, né? Qual foi o último projeto? Qual foi o último objetivo? Qual foi a última coisa que você queria fazer, que você queria botar no mundão aí para acontecer? Que você acabou não fazendo e ficou naquela depois de, acho que eu não estava pronto ainda, eu acho que eu não estava pronta ainda, não estava perfeito do jeito que eu gostaria, eu sou perfeccionista, né? Eu sou perfeccionista. E se não tá naquele ponto exato que precisa estar, eu acabo não deixando acontecer, eu acabo não deixando seguir em frente, eu acabo deixando isso de lado. Veja como muitas vezes, em várias coisas que a gente faz, um dos principais obstáculos para algo começar a acontecer, para você começar a botar algo para rodar, começar a botar algo na rua, começar a botar cara em algo, um dos principais obstáculos é justamente essa posição que temos, na qual dizemos para nós mesmos que somos perfeccionistas. E que, se não tiver naquele ponto exato que a gente gostaria, se não tiver absolutamente pronto, ainda não é a hora de fazer acontecer. Ainda não é a hora de fazer acontecer. E a gente usa isso como um pretexto, como uma desculpa para nunca começar nada de fato. Para nunca seguir em um projeto de fato. O não se sentir pronto começa a ser pretexto para não fazer nada de fato. E esse é um grande problema, esse é o grande perigo dentro da nossa profissão e dentro da nossa vida, invariavelmente. Porque quantos dos nossos sonhos já foram tolhidos pelo simples fato de que a gente não se sentia pronto o suficiente? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu com você antes? Sim ou não? Manda pra mim aqui no chat. Você já deixou de fazer alguma coisa, de perseguir algum objetivo, de colocar alguma coisa para rodar, de começar a testar algo, porque sentia que não estava no momento ainda, que não estava perfeito como você gostaria ainda? Sim ou não? Manda para mim aqui no chat. Sim ou não? Mandem para mim aqui no chat. Você já deixou de fazer algo porque sentia que não estava perfeito ainda como você gostaria? Sim ou não? Manda pra mim aqui no chat. Boa, mandou que sim. E o que a gente precisa começar a perceber, e a forma como a gente precisa começar a ver essa história de perfeccionismo, é de uma forma diferente. E aqui eu quero ler para você a definição de perfeccionismo e a definição de vaidade. Para que você comece a ver como muitas vezes essa mania de perfeccionismo não é perfeccionismo, é vaidade. Como muitas vezes
o motivo pelo qual você tem deixado os seus projetos no papel, você não tem os tirado da gaveta, você não tem feito acontecer, é pura e simplesmente por vaidade, não por perfeccionismo. Mas como assim, Thiago? Óbvio que não, né? Eu só gosto de fazer as coisas bem feitas. Mas veja, e pega a chave do que eu vou te entregar aqui agora. Olha a definição de perfeccionismo, né? Tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. Tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. Pô, Thiago, sou eu. Sou eu. Você acabou de me descrever. Eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo tirar do papel, eu não consigo começar a testar fazer as coisas porque eu sou obstinado em fazer as coisas com perfeição. Será que é isso? Ou será que muitas vezes a gente tem se limitado por uma coisa que pode mimetizar o perfeccionismo, mas que tem um objetivo final diferente, que é a vaidade? Que olha a definição de vaidade. Valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Pegou a diferença? Pegou a diferença? Vamos lá de novo. Perfeccionismo, tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. Tendência de obstinar-se em fazer as coisas com perfeição. Vaidade, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Enquanto no perfeccionismo você é obstinado a fazer as coisas com perfeição, simplesmente porque você quer fazer as coisas perfeitas, a vaidade, ela tem um objetivo subliminar, algo que move esse ato, que é ser valorizado pelo outro. Ser valorizado pelo outro. E é vital que a gente reconheça essa diferença, porque muitas vezes o fato de você não conseguir tirar os seus projetos do papel não é porque pura e simplesmente você quer fazer isso da maneira mais perfeita possível, simplesmente por fazer, simplesmente por entregar o melhor possível. Muitas vezes, essa inclinação, você se fala que você é perfeccionista, mas você só está esperando tanto porque você fica pensando, cara, será que o outro vai valorizar isso? Será que o outro vai aprovar isso que eu estou fazendo? Ou será que vão ficar me zoando aqui porque eu comecei algo diferente? Ou será que vão ficar me julgando aqui porque eu tentei sair um pouquinho da linha reta e da corrida dos ratos que todo mundo fica dentro da medicina? O sistema médico, ele sempre ensina a gente a seguir o mesmo caminho que todo mundo segue. E tentar muitas vezes entregar algo diferente, fazer algo diferente e sair um pouco da regra, isso dá esse jumpstart inicial na gente, essa vontade de fazer. Mas quando a gente está próximo de colocar as coisas para rodar, de seguir um caminho um pouco diferente, o perfeccionismo muitas vezes dá lugar para a vaidade, mas você ainda continua justificando isso para você mesmo como perfeccionismo, quando na realidade você só não fez ainda porque você tem o medo. Será que os outros vão aprovar? Será que os outros vão me julgar? O que será que os outros vão achar? E o motivo de eu estar te falando isso hoje, o motivo de eu trazer esse assunto aqui hoje, é porque a gente não pode ter medo de pensar e fazer fora da caixa. Os grandes feitos sempre foram alcançados pelos que não se limitavam à perspectiva limitada de quem estava dentro da corrida dos ratos. De quem estava dentro da corrida dos ratos.
E muitos dos seus maiores objetivos, dos seus maiores sonhos, eles só vão ser alcançados quando você começar a sair da mesma linha reta que todo mundo fica dentro dessa medicinosfera. Os seus maiores sonhos, os seus maiores objetivos serão realizados no dia que você entender que fazer o mesmo que todo mundo faz não te conduzirá a resultados diferentes do que eles têm. E você precisa entender que se você realmente quer alcançar algo nesse sentido, você precisa parar de ligar para a opinião dos outros. Você precisa parar de pensar no que eles vão pensar, em como eles vão te julgar, e será que eles vão aprovar? Sabe por quê? Sabe por quê? Ninguém que deu certo vai te julgar por alguma coisa que você fez. Por algo que você tentou de fazer de diferente, por algo que você tentou inovar, por algum sonho que você tentou perseguir. Ninguém que realmente deu certo vai te julgar por tentar fazer diferente e alcançar resultados maiores. Sabe quem vai ficar te julgando toda vez que você tentar perseguir algo nesse sentido? Quem nunca conseguiu alcançar nada verdadeiramente. E mais, as pessoas que ao longo dos próprios caminhos deixaram de seguir os próprios sonhos e os próprios objetivos, não por perfeccionismo, mas por vaidade, porque sempre ficavam constantemente buscando a aprovação dos outros, validação dos outros. Essas são as pessoas que, ao te ver trilhando o teu próprio caminho e buscando o teu próprio sonho e saindo dessa linha reta da medicina para trilhar novos caminhos, são essas pessoas que te veem tendo a coragem de fazer o que elas não tiveram, são essas pessoas que vão te julgar. Ninguém que deu certo vai te julgar por alguma coisa. Eles estão muito ocupados vivendo a própria vida e trilhando os próprios caminhos, porque eles já entenderam o valor de parar de olhar para o lado e começar a olhar só para frente. O grande motivo das pessoas não tirarem os projetos do papel e guardarem eles infinitamente dentro de uma gaveta não é por perfeccionismo, não é por ainda não ter atingido aquele ponto perfeito para começar a colocar para rodar. O grande motivo é porque as pessoas estão limitadas pela vaidade. Porque elas estão constantemente fazendo as coisas, buscando a aprovação dos outros. E deixa eu te contar um segredo. A aprovação dos outros nunca vai vir. A aprovação dos outros nunca vai vir. Pelo menos não enquanto você não tiver chegado lá. A aprovação dos outros nunca vai vir. Existirão 2 cenários. Os frustrados, que abriram mão dos próprios sonhos e dos próprios caminhos, esses caras vão te julgar por você estar tendo a coragem que eles nunca tiveram. Os que deram certo estão ocupados demais vivendo as próprias vidas e trilhando os próprios caminhos porque eles já entenderam que esse é o jogo, não olhar para o lado, só olhar para frente. Então a aprovação, a validação não vai vir. E é você entender isso e é você virar essa chave que você fala, putz, talvez eu tenha passado grande parte da minha vida buscando a aprovação de alguém que nunca ia me dar. E talvez eu tenha abrido mão de alguns sonhos, buscando a validação de alguém que jamais vai me validar a buscá-lo. Porque ela abriu mão dos seus próprios sonhos ao longo do caminho. E me ver trilhando o meu novo caminho, trilhando o meu próprio caminho, causa uma certa indignação, porque ela nunca teve essa coragem. Então por que é que você está buscando a aprovação de alguém que nunca teve a coragem de trilhar o próprio caminho? Quando você começa a pensar dessa forma, você tem um problema.
Quando você começa a pensar dessa forma, você tem um baita de um problema. Porque de repente você para de olhar para o lado, de repente você para de ligar para o que os outros falam, de repente passa a ser irrelevante. Porque a única coisa que importa é o caminho que você trilha e como você tem se sentido ao trilhá-lo. O quanto isso faz sentido para você de fato. Essa intersecção entre essas duas palavras, esses dois termos que a gente tem abordado aqui desde o início dessa live, a intersecção entre perfeccionismo e vaidade tem sido uma linha muito tênue simplesmente porque as pessoas não pararam para olhar o que cada uma delas significa. E as pessoas não pararam para olhar as próprias inclinações. Eu estou fazendo isso para mim ou para o outro? Estou fazendo isso porque faz sentido para mim ou só para o outro me aprovar? Se você, ao se perguntar isso, você conseguir se responder com sinceridade, que esse caminho que você tem trilhado é o que faz sentido para você, continua. Se você, ao se responder isso com sinceridade, você flagrar que muitas vezes você tem feito isso para buscar a aprovação do outro, esse é o caminho errado e você vai se arrepender disso em algum ponto ao longo desse caminho. Seja porque você passou tanto tempo buscando viver uma vida para o outro, ou seja porque essa aprovação que você buscou por tanto tempo nunca vai vir. E quando você começa a pensar desse jeito, você tem um baita de um problema, porque você começa a perceber que você começa a realmente ser responsável e dono da sua própria vida. Você para de pedir opinião para o outro, você vai lá e faz, porque é a tua opinião que importa. E aí, você começa a entender que muitas vezes as pessoas não começam porque elas ficam com medo da opinião do outro. E que você deve deixar isso de lado. E se algo fez sentido para você, se uma chama acendeu em algum momento de buscar um certo caminho, porque é a vida que você quis viver, você deve começar, independente das condições. Independente se você se sente pronto ou se você sente que está tudo perfeito para você começar, porque nunca vai estar perfeito. Você deve simplesmente começar. E o que você deve buscar não deve ser o perfeccionismo, porque invariavelmente você pode se deparar com essa dicotomia. Com essa dicotomia não, mas com essa intersecção de perfeccionismo e vaidade que pode te guiar pelo caminho errado. Troque essa palavra. Ah, Thiago, mas eu gosto de fazer as coisas bem feitas, eu gosto das coisas perfeitas. Troque perfeição por excelência. Troque perfeição por excelência. Troque perfeição por excelência. E entenda que a excelência ela não é encontrada no início do caminho para que ele comece a ser trilhado. A excelência é encontrada no meio do caminho, de você fazer, testar, errar, melhorar. Fazer, testar, errar, melhorar, sempre olhando para frente, não para o lado. Sempre olhando para frente, não para o lado. Quando as pessoas entenderem que o que você deve buscar não é o perfeccionismo, e sim a excelência, você começa a entender que muitas vezes a excelência reside em você extrair o melhor da condição que você tem. Quando eu falo extrair o melhor da condição que você tem, é você entregar o máximo conforme você consegue hoje. E enquanto você entrega, você avaliar o que passou e pensar como eu posso melhorar isso de agora em diante. Se você estiver constantemente entregando o máximo que você pode em condições melhores do que você entregou antes, você está constantemente cultivando a excelência. E é isso que a gente tem que buscar na realidade. Não perfeccionismo para que as coisas estejam perfeitinhas. Porque na vida real as coisas jamais estarão perfeitas.
Não vaidade para fazer as coisas para querer agradar os outros. Porque essa aprovação, ela nunca vai vir de fora. Mas ela deve vir de dentro. De você aceitar. E de você bater no peito pelo caminho que você quer seguir. E uma vez que você aceitou isso, você buscar constantemente não o perfeccionismo, mas a excelência. Em extrair o máximo da situação que você tem hoje. E sempre entregar melhor e a mais do que você entregou ontem. Esse é o grande ponto da vida. Uma constante melhora sobre si mesmo. Independente do quanto esse eu anterior tenha sido bom. O caminho muitas vezes ele é gradual, né? Ele é progressivo, muitas vezes ele é lento. Afinal, você passa 6 anos dentro de uma faculdade e você ainda se forma não se sentindo pronto. O caminho ele é lento. Ninguém começa pronto. Ninguém começa perfeito. E a perfeição jamais será atingida. Agora, a excelência é uma decisão e uma postura diante da vida. De não fazer pelo outro, mas por mim. E de não estar perfeito, mas entregar o máximo que eu posso. E de não estar perfeito, mas estar constantemente entregando o melhor do que eu entreguei ontem. Esse é o grande ponto. E veja, tem uma frase do Roosevelt que ele fala assim, ó: o crédito é do homem que está na arena, cujo rosto está arruinado pela poeira, pelo suor e pelo sangue. Aquele que luta com bravura, que erra, que tenta de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e falha. Não há esforço sem erro e falha. Eu vou ler de novo essa frase para você. O crédito é do homem que está na arena, cujo rosto está arruinado pela poeira, pelo suor e pelo sangue. Aquele que luta com bravura, que erra, que tenta de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e falha. A excelência é o esforço, o erro, a falha, a melhora. Constante, 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 olhando para frente sem olhar para o lado. Porque a partir do momento que eu olho para o lado, eu tropeço no que tem na minha frente. A partir do momento que eu olho para o lado e ligo demais para a opinião do outro, eu paro de enxergar meu próprio caminho. Qual é o caminho que você tem se importado mais em seguir? O que faz sentido para quem está do teu lado? Ou o que faz sentido para você? E uma vez que você decidiu que o caminho que eu vou seguir é o que faz sentido para mim, não para o outro. Foda-se o outro. O quanto você tem entregue nesse caminho que você mesmo propôs para você? O quanto você tem entregue nesse caminho que só faz sentido para você? O quanto você tem entregue? O quanto você tem entregado? O quanto você tem entregado nesse caminho que só você consegue ver lá na frente? Que hoje não faz sentido para ninguém, mas que você consegue ver lá no fim do caminho. O quanto você tem entregado por esse sonho? Quando as pessoas entenderem que elas não têm buscado o perfeccionismo, e sim a vaidade, que elas não têm buscado o fazer perfeito, mas sim a aprovação de quem está do lado. Quando as pessoas entenderem que isso priva elas de viverem as próprias vidas, elas vão começar a entender o verdadeiro caminho que elas devem seguir. Quer que eu mude o contexto aqui para você entender melhor? O sistema médico sempre te fala para você buscar a aprovação de quem está do teu lado, desde quando você entra na faculdade. São estigmas sociais, são grupinhos, são padrões a serem seguidos.
E quando você forma na faculdade, são novos padrões que você tem que seguir, e sonhos de outras pessoas que você tem que manter, e caminhos que te dizem que são os melhores quando você nunca parou para pensar muito sobre isso. E se você não segue ali aquela linha reta que todo mundo disse, você logo começa a pensar. O que vão dizer? O que vão falar? Mas é aí quando você começa a pensar esse tipo de coisa que não é a perfeição que você está buscando. Você não está buscando fazer aquela residência que você estava pensando por ser perfeccionista na sua prática, mas por vaidade de querer a aprovação do outro. E quando você começa a enxergar isso, e começa a negar essa situação de viver constantemente olhando para o lado e seguindo o caminho dos outros, e fala, eu quero seguir o meu próprio caminho, daí nasce a força de você seguir o caminho que você sempre sonhou, de você seguir o objetivo que você sempre sonhou. E uma vez que faz sentido nesse nível primordial para você, porque é algo que vem de dentro, você finalmente encontra força para seguir a excelência. De entregar o máximo que eu posso na condição que eu tenho. E sempre estar entregando o melhor do que eu entreguei ontem. Fez sentido, pessoal? Sim ou não? Fez sentido, sim ou não? Mandem para mim aí no chat. Fez sentido, sim ou não? Mandem para mim aí no chat. Fez sentido, sim ou não? Mandem para mim aí no chat. Boa, Fabião. Boa, Mandinha. Boa, Ju. Boa, pessoal. Boa. Voltamos engrenando as nossas lives diárias, hein? Boa, Dani falou que fez sentido. Massa demais. Voltamos engrenando as nossas lives diárias às 5h55 da manhã. Fizemos ontem, fizemos hoje e amanhã voltamos no nosso bate-horário e bate-local aqui às 5h55. Tá bom? Boa, Carol falou que fez sentido. Pessoal, tenham uma ótima quinta-feira. Hoje é quinta, né? Tenham uma ótima quinta-feira. Amanhã estamos aqui novamente às 5h55 da manhã. Tchau, tchau e até mais.